Antes de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história começa com um trabalho simples e vai ficando cada vez mais difícil de explicar. E comenta aqui: você acha que o passado some ou só aprende a se esconder melhor? A primeira coisa que a Clara aprendeu sobre necessidade é que ela não pede licença. Ela chega sem aviso, empurra o corpo para frente e faz o orgulho parecer um luxo distante. Acordava antes do sol, não por disciplina, mas por urgência. A casa onde morava, um quartinho nos fundos do terreno de uma senhora conhecida, tinha paredes finas, cheiro de umidade e um silêncio que parecia sempre esperando por alguma notícia ruim. A janela não abria direito, o colchão era fino e a lâmpada piscava como se tivesse cansaço. Clara tinha 16 anos e já sabia fazer lista de despesas como adulto: água, comida, passagem, remédio, material da escola. Sabia o peso de cada moeda e o tamanho do buraco que se abre quando o dinheiro termina antes do mês. Ela não gostava de se explicar. Quando alguém perguntava: cadê sua mãe? Ela respondia com a mesma frase que repetia desde pequena: não tá. Não era mentira, só era curto. Foi numa manhã de segunda-feira dessas em que o calor promete cedo que a oportunidade apareceu como se tivesse sido empurrada por alguém invisível. A senhora do terreno, Dona Mirtes, era do tipo que falava pouco e observava muito. Ela não tinha carinho no jeito, mas tinha um senso prático que, às vezes, salvava Clara de passar fome. Clara ajudava como podia. Varria o quintal, lavava a louça, ia ao mercado, consertava o que dava. Em troca, tinha um espaço para dormir e um prato de comida quase todo dia. Naquela manhã, Dona Mirtes entrou no quartinho com uma sacola de pão e um papel na mão. Ela não bateu na porta. Nunca batia. Clara. Clara sentou na cama, ainda com o cabelo preso de qualquer jeito. Oi? Dona Mirtes estendeu o papel. Vi isso no mercadinho. Tavam falando. Dizem que estão precisando de alguém para ajudar na limpeza lá em cima. Clara pegou o papel. Era um recorte de anúncio, meio amassado. Não tinha foto, só letras simples. Procura-se pessoa responsável para a limpeza. Casa grande, pagamento semanal, falar no portão às 14 horas. Clara leu uma vez, depois outra. Casa grande, pagamento semanal. A palavra semanal brilhou mais do que o resto. Onde é? Perguntou. Dona Mirtes fez um gesto com a cabeça, como se apontasse uma direção sem apontar. Mansão do Alto do Cedro. Todo mundo conhece. Clara conhecia de ouvir falar. A mansão do Alto do Cedro ficava no bairro antigo, onde as ruas eram largas e as árvores faziam sombra de verdade. Um lugar que parecia outra cidade dentro da mesma cidade. O tipo de lugar onde o asfalto não tinha buraco e as casas tinham muros altos com plantas bem cuidadas. Por que estão precisando? Clara perguntou desconfiada. Dona Mirtes deu de ombros. Dizem que a dona ficou doente. Ou que a casa ficou fechada. Cada um fala uma coisa. Só sei que pagam bem. E ninguém quer ir. Clara franziu a testa. Ninguém quer por quê? Dona Mirtes olhou para ela com um jeito sério que Clara conhecia. Era o jeito de quem tenta avisar sem assustar. Porque essa casa tem história. Clara sentiu um arrepio. Não de medo, de curiosidade. Que história? Clara... Dona Mirtes respirou fundo. Não começa a cavar buraco onde não precisa. Vai, faz teu serviço, pega o dinheiro e volta. Só isso. Clara segurou o papel com mais força. Eu preciso. Dona Mirtes assentiu, como se tivesse aceitado antes mesmo de trazer o anúncio. Então vai. Mas vai com o olho aberto. Clara passou o dia inteiro com aquele papel dobrado no bolso, como se fosse um segredo. Foi à escola, tentou prestar atenção, mas as palavras do professor entravam e saíam sem ficar. Pagamento semanal. O número não estava escrito, mas na cabeça dela virava tudo. Comida, passagem, caderno, uma blusa nova que não fosse doada, um pouco de dignidade guardada numa gaveta imaginária. Às 13h20, ela já estava pronta. Tomou banho com água fria, prendeu o cabelo num coque simples, vestiu a roupa mais limpa que tinha, uma camiseta cinza sem estampa e uma calça jeans que já tinha sido azul. Pegou uma mochila pequena com uma garrafa d'água, um paninho e um par de luvas velhas.
Não sabia se precisava, mas se sentia mais segura levando algo nas mãos. Subiu a rua que levava ao Alto do Cedro com o coração acelerado. O bairro mudava aos poucos. As casas ficavam maiores, as calçadas mais largas. O ar até parecia diferente, como se ali o vento tivesse mais espaço. Quando chegou, ela viu o portão. Ferro preto, alto, com detalhes trabalhados. O muro era claro e limpo. Havia uma câmera no canto e uma campainha discreta. Clara parou diante do portão, como quem para diante de uma porta de outro mundo. Por um segundo pensou em voltar. Não por medo, por sensação de não pertencer. Mas lembrou da lista de despesas, lembrou da falta, lembrou do estômago vazio em certas noites e apertou o botão da campainha. O som foi curto. Demorou alguns segundos. Depois, uma voz saiu de um interfone, feminina, mais velha, seca. Quem é? Clara respirou fundo. Vim por causa da limpeza. Do anúncio. Silêncio. Um clique. O portão destravou com um som metálico. Clara empurrou e entrou. A mansão era maior do que imaginava. Um jardim na frente bem cuidado com plantas que ela não sabia o nome. Uma escadaria de pedra subia até uma porta de madeira enorme. Janelas grandes, algumas com cortinas pesadas fechadas. O lugar parecia limpo, mas também parecia parado, como se tivesse sido congelado. Clara subiu os degraus devagar. Quando bateu na porta, uma mulher abriu. Ela tinha uns 40 e poucos anos, cabelo preso, roupa simples, porém alinhada. Não era patroa. Era alguém que trabalhava ali. Você é a moça do anúncio? Quer dizer sim. Clara. A mulher olhou Clara de cima a baixo, avaliando. Não com desprezo, com precisão. Eu sou a Sônia. Você tem experiência? Clara engoliu seco. Experiência formal, não, mas experiência de vida, sim. Sei limpar, sei organizar. Faço isso desde sempre. Sônia assentiu. Aqui não é limpeza rápida. É casa grande. Tem coisa antiga. Tem cuidado. Você é cuidadosa? Sou. Sônia abriu espaço para Clara entrar. O corredor era amplo. O chão brilhava. Havia quadros nas paredes, retratos antigos, fotografias em molduras. Clara tentou não encarar demais, mas sentiu uma coisa estranha ao ver uma das fotos. Um retrato preto e branco de uma família na frente da própria mansão. Um homem sério, uma mulher com vestido longo e duas crianças. Ou adolescentes, difíceis de identificar. Clara sentiu uma pontada no peito. Não era lembrança. Era outra coisa. Um desconforto. Sônia percebeu o olhar de Clara e falou rápido, como quem corta assunto antes de virar pergunta. A dona da casa não recebe ninguém. Você vai trabalhar comigo por enquanto. Pagamento é no sábado. Se fizer certo, continua. Se não fizer, não volta. Simples. Clara assentiu, engolindo a curiosidade. Onde começo? Sônia entregou um balde, um pano e um frasco de produto. Tudo organizado, etiqueta, cheiro de coisa cara. Começa pela sala de baixo. Tirar poeira, passar pano, limpar vidros. E sem mexer nas gavetas. Sem mexer em nada fechado, entendeu? Clara assentiu de novo. Entendi. A sala de baixo era enorme. Tinha um sofá grande, uma mesa de centro de madeira escura, cortinas pesadas e um lustre que parecia caro demais para existir. Clara começou devagar, seguindo as instruções. Pano em cima, pano embaixo, movimentos cuidadosos. Tentava não quebrar nada. Tentava não fazer barulho. Mas enquanto limpava, algo começou a incomodar. Não era a sensação de ser observada. Isso ela já tinha sentido em outros lugares. Era como se o espaço reconhecesse ela. Como se o ar tivesse um tipo de familiaridade sem memória. Ela limpou a estante de livros e notou algo. Muitos livros tinham nomes escritos na primeira página. Dedicatórias antigas. Havia um cheiro específico ali. Papel velho, madeira encerada, perfume antigo. Clara parou diante de um retrato na parede. Um quadro maior, emoldurado, com a imagem de uma mulher jovem, olhar sério, vestido simples. Não parecia rica como o resto da casa sugeria. Parecia deslocada. Clara sentiu o peito apertar. Um pensamento veio do nada. Ela não queria estar aqui.
Clara se assustou com o próprio pensamento. Balançou a cabeça tentando se concentrar. Continuou limpando. Até que, ao passar o pano na parte de baixo de um móvel antigo, a ponta do pano enroscou em algo. Um pedaço de papel preso, dobrado, escondido na base, como se tivesse caído ali e nunca mais sido encontrado. Clara parou. Lembrou do aviso, sem mexer em gavetas, sem mexer em nada fechado. Mas aquilo não estava fechado. Estava ali, quase à vista, como se quisesse ser visto. Ela puxou com cuidado. Era um bilhete pequeno, amarelado, com letras à caneta, tremidas. Clara abriu, leu, e sentiu as mãos gelarem. Porque a frase era curta, mas parecia falar diretamente com ela. Se você voltar, não confie em ninguém. Clara releu. E releu de novo. O bilhete não tinha assinatura, não tinha data, mas tinha uma coisa que fez o estômago dela afundar. No canto inferior, quase apagado, havia 2 iniciais desenhadas, como quem marca algo que não pode ser dito inteiro. As iniciais eram C.R. Clara sentiu a boca secar. C. de Clara. Ela ficou paralisada por segundos longos demais. O silêncio da sala parecia aumentar, como se o lugar tivesse prendido a respiração junto com ela. Clara? A voz de Sônia veio do corredor e Clara quase pulou. Oi! Respondeu rápido, escondendo o bilhete na mão sem pensar. Sônia apareceu na porta, olhos atentos. Tá tudo bem? Clara tentou parecer normal. Tá... Só um pouco de poeira. Sônia olhou ao redor, depois olhou para Clara e os olhos dela desceram para a mão fechada. O que você achou? Clara sentiu o coração bater na garganta. Nada. Sônia se aproximou devagar. Aqui, menina. Ela falou baixo, sem agressividade, mas com firmeza. A gente não acha nada, entendeu? Clara tentou manter a calma. Eu só estava limpando. Sônia encarou Clara por um tempo e então estendeu a mão. Me dá. Clara hesitou. Muito pouco. Mas hesitou. E foi nessa hesitação que Sônia percebeu tudo. O rosto dela endureceu. Você não devia ter vindo, ela disse num sussurro. Clara sentiu o sangue gelar. Como assim? Sônia respirou fundo como se estivesse lutando com algo por dentro. Depois falou ainda baixo. Você não sabe onde está pisando. Clara apertou o bilhete escondido. Eu só vim trabalhar. Sônia olhou para o corredor como se tivesse medo de alguém ouvir. Então voltou os olhos para Clara e disse, se você for inteligente, você finge que não viu nada. Termina a limpeza, pega seu dinheiro no sábado e nunca mais volta aqui. Clara sentiu um nó na garganta. Por quê? Sônia não respondeu. Apenas repetiu com mais peso. Nunca mais volta. E saiu. Clara ficou sozinha na sala, com o pano na mão, o balde ao lado e o bilhete queimando escondido como brasa. Se você voltar, não confie em ninguém. Clara olhou para a casa ao redor, para as paredes cheias de fotos, para o retrato da mulher séria, para o silêncio elegante do lugar. E pela primeira vez, ela entendeu. Aquela mansão não era só uma casa rica. Era um lugar onde alguma coisa tinha sido escondida. E agora, ela tinha certeza de que a volta do bilhete era ela. Clara passou o resto da tarde em silêncio. Não o silêncio comum de quem trabalha concentrada, mas um silêncio atento, pesado, como se cada barulho pudesse denunciar alguma coisa que ela ainda não entendia direito. O pano ia e vinha, o balde raspava de leve no chão. O cheiro do produto de limpeza se espalhava pela sala. Mas nada disso ocupava a cabeça dela de verdade. O bilhete não saía da mente. Se você voltar, não confie em ninguém. Voltar de onde? Para onde? Voltar por quê? Ela guardou o papel dobrado dentro do bolso da calça, bem fundo, sentindo o contorno dele a cada movimento. Não era grande, não pesava fisicamente, mas parecia puxar o corpo dela para baixo, como se carregasse algo que não devia estar ali. Tentou se convencer de que era coincidência. Um bilhete velho, esquecido, encontrado por acaso. As iniciais podiam ser qualquer coisa. C.R. Não precisava ser Clara. Não precisava ser sobre ela. Mas o incômodo não ia embora. Enquanto limpava a sala de jantar, Clara reparou melhor nos detalhes da mansão. Tudo ali parecia organizado demais para uma casa
onde alguém estivesse vivendo normalmente. Os móveis estavam no lugar certo, os objetos limpos, mas havia uma sensação de abandono disfarçado, como se alguém tivesse saído às pressas e outra pessoa tivesse arrumado tudo depois, tentando apagar vestígios de vida real. Na parede da sala de jantar havia outro quadro grande, desta vez uma fotografia mais recente, colorida, de um casal sorrindo em frente à mesma casa. O homem usava terno claro, a mulher um vestido elegante. Atrás deles, a porta da mansão aberta, iluminada. Clara sentiu algo estranho ao olhar aquela imagem. Não reconheceu os rostos, mas sentiu uma rejeição imediata, como se aquela cena não combinasse com o resto da casa. Era uma felicidade montada, ensaiada, deslocada do ambiente silencioso que ela sentia agora. Clara. A voz de Sônia ecoou pelo corredor, e Clara respondeu quase no reflexo. Oi. Depois da sala de jantar, sobe e limpa o quarto do fundo, o do corredor esquerdo. Clara sentiu um frio leve no estômago. Qual quarto? O último. Porta branca. Mas não mexe em nada pessoal, só poeira e chão. Clara assentiu, mesmo sabendo que Sônia não estava ali para ver. Subiu as escadas com cuidado. Cada degrau rangia de leve, como se avisasse que alguém estava passando. No corredor de cima, a luz era mais fraca. As janelas tinham cortinas pesadas, fechadas, deixando o ar mais abafado. O cheiro ali era diferente. Menos produto de limpeza, mais coisa antiga. Madeira, tecido velho, um leve mofo que ninguém conseguia tirar completamente. Ela caminhou devagar, contando as portas. Primeira, fechada. Segunda, fechada. Terceira, a porta branca. Parou diante dela. Por algum motivo, no coração acelerou. Não era medo, era expectativa. Uma sensação estranha, como se aquele quarto fosse diferente dos outros, mesmo antes de entrar. Clara respirou fundo e abriu. O quarto era simples para o tamanho da casa. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo, uma escrivaninha perto da janela. Não parecia quarto de hóspede, parecia quarto de alguém que tinha morado ali de verdade. A cama estava arrumada, mas o lençol era antigo. O guarda-roupa estava fechado, mas tinha marcas de uso. A escrivaninha tinha riscos de caneta, como se alguém tivesse estudado ali. Clara começou pelo óbvio. Poeira. Passou o pano nos móveis, tentando não encostar em nada que parecesse pessoal demais. Mas cada objeto parecia chamar atenção. Um porta-retratos virado para baixo, um abajur antigo, uma cadeira puxada para fora, como se alguém tivesse levantado com pressa. Quando Clara se aproximou da janela para limpar o vidro, notou algo estranho. A janela dava para o fundo da mansão, para um jardim que parecia menos cuidado do que a frente. Árvores grandes, arbustos altos e, no fundo, quase escondido, um pequeno anexo de madeira. Um tipo de edícula ou quarto externo. Clara sentiu um arrepio. Não sabia por quê, mas teve a sensação clara de que aquele lugar não era para ser visto, como se o jardim tivesse sido planejado para esconder aquele anexo. Ela desviou o olhar e voltou para a escrivaninha. Ao passar o pano na superfície, sentiu o pano prender de novo. Desta vez não em papel, mas em algo rígido. Um pequeno fundo falso, mal encaixado, na lateral da mesa. Clara congelou. Não era uma gaveta. Era um compartimento improvisado, escondido. Ela não deveria mexer, sabia disso. A ordem tinha sido clara, mas o bilhete ainda queimava no bolso. Não confia em ninguém. Com o coração disparado, Clara puxou o fundo falso com cuidado. Dentro havia um caderno. Pequeno, de capa azul desbotada, com o elástico frouxo. Não parecia novo, parecia antigo, usado, guardado às pressas. Clara segurou o caderno por alguns segundos, só olhando. Sentiu um nó na garganta, como se estivesse invadindo algo que não era dela, mas também sentiu que, se não olhasse agora, talvez nunca mais tivesse coragem. Abriu. A primeira página estava quase ilegível, mas dava para ler a data escrita no topo. De muitos anos atrás. Mais de 15. A letra era firme, mas apressada. Hoje ela fez aniversário. Clara sentiu um choque. Virou a página. Disse que queria bolo de chocolate. Não tinha. Prometi que amanhã compro. Não sei se vou conseguir.
A mão de Clara começou a tremer. Aquilo não era um diário qualquer. Era o registro de alguém que cuidava de outra pessoa. Alguém pequeno, alguém independente. Ela folheou mais algumas páginas, com cuidado, sem fazer barulho, como se o papel pudesse gritar. Ela perguntou pelo pai de novo. Não sei mais o que dizer. Ela fica olhando pela janela quando escuta carro. Ela sonhou que alguém vinha buscar ela. Clara sentiu os olhos marejarem sem entender exatamente por quê. As palavras não falavam dela diretamente, mas falavam de algo que parecia próximo demais. A sensação de espera, de ausência, de promessa. Ela fechou o caderno rapidamente quando ouviu passos no corredor. Clara! A voz de Sônia soou mais próxima. Clara empurrou o caderno de volta para o compartimento. Encaixou o fundo falso como conseguiu e respondeu, tentando parecer normal. Já tô terminando. Sônia apareceu na porta. Tá demorando. Quarto grande. Clara respondeu, simples. Sônia entrou alguns passos e olhou ao redor. O olhar dela passou pela escrivaninha. Demorou 1 segundo a mais do que o normal e depois voltou para Clara. Você mexeu em alguma coisa? Clara sentiu o coração bater na garganta. Não. Só limpei. Sônia a encarou por um tempo longo demais. Clara sentiu que qualquer palavra a mais poderia denunciar tudo. Por fim, Sônia desviou o olhar. Termina e desce. Já está quase na hora. Clara assentiu. Quando Sônia saiu, Clara terminou a limpeza em silêncio. Não teve coragem de mexer em mais nada, mas agora a mansão parecia outra. Não era só grande. Era cheia de vozes que tinham sido caladas. Desceu as escadas com cuidado, tentando não demonstrar nada. Na cozinha, Sônia lhe entregou um copo d'água. Você trabalha bem, disse sem emoção. Se continuar assim, fica. Clara segurou o copo com as 2 mãos. Obrigada. Só lembra do que eu falei. Clara assentiu. Quando saiu pelo portão, o sol já estava baixo. A rua do Alto do Cedro estava silenciosa. O ar parecia pesado. Clara caminhou de volta para casa com passos rápidos, como se tivesse medo de ser seguida. A cada barulho, virava a cabeça. A cada carro que passava, o coração acelerava. Chegou ao quartinho de Dona Mirtes, ainda ofegante. E aí? Dona Mirtes perguntou sem olhar. Clara demorou a responder. É grande. Dona Mirtes soltou um riso curto. Eu sei. Clara sentou na cama e tirou o bilhete do bolso. Olhou de novo. Se você voltar, não confie em ninguém. Agora, a frase fazia mais sentido do que antes. Dona Mirtes. Clara começou hesitante. A senhora conhece alguém que já morou naquela mansão? Dona Mirtes parou o que estava fazendo. Ficou imóvel por 1 segundo. Por que quer saber? Curiosidade. Dona Mirtes virou devagar. Curiosidade mata gente nessa cidade, menina. Clara sentiu um frio. A senhora sabe de alguma coisa? Dona Mirtes suspirou fundo e sentou na cadeira. Eu sei que tem história que foi enterrada junto com aquela casa, e sei que quem tenta desenterrar costuma se dar mal. Mas, e se essa história for minha? Clara perguntou quase sem voz. Dona Mirtes olhou para ela com atenção pela primeira vez naquele dia. Por que você acha isso? Clara não respondeu. Não tinha resposta. Só tinha sensação. Dona Mirtes observou Clara por alguns segundos e então falou mais baixo. Tem gente que nasce sem passado, mas tem gente que tem o passado roubado. Clara sentiu um arrepio. E como a gente descobre? Dona Mirtes balançou a cabeça. Às vezes, não descobre, só aprende a viver com o buraco. Clara deitou naquela noite sem conseguir dormir. O caderno, o bilhete, o quarto, o anexo no jardim, tudo girava na cabeça. Pela primeira vez, ela sentiu que trabalhar naquela mansão não era apenas sobre dinheiro. Era sobre algo que tinha sido escondido e que agora começava a se mexer. E no fundo do quintal, longe dali, uma luz acendeu no anexo da mansão. Clara voltou à mansão 2 dias depois. Nesse intervalo, tentou viver como se nada tivesse acontecido. Foi à escola, respondeu às perguntas de sempre, copiou matéria do quadro, riu quando alguém fez piada no fundo da sala. A rotina seguia igual, mas por dentro tudo estava deslocado, como um móvel fora do lugar que ninguém nota, mas que incomoda quem passa perto. À noite, deitada no colchão fino do quartinho de Dona Mirtes, Clara fechava os olhos e via o quarto da porta branca. A escrivaninha,
O fundo falso, o caderno azul, as frases escritas à mão por alguém que falava de uma ela pequena, frágil, sempre esperando. Não era exatamente curiosidade, era reconhecimento. Um tipo estranho de identificação sem memória. Na manhã em que voltou à mansão, o dia estava claro, céu aberto, sol forte. Nada combinava com a confusão que ela carregava por dentro. Vestiu a mesma roupa simples, prendeu o cabelo do mesmo jeito e saiu mais cedo, como se quisesse chegar antes de pensar demais. No caminho, tentou se convencer de que ia só trabalhar, limpar, ganhar o dinheiro, ir embora. Mas o corpo não acreditava. Quando chegou ao portão do Alto do Cedro, a sensação de deslocamento voltou com força. O portão alto, o jardim organizado, o silêncio elegante. Tudo parecia normal demais para guardar tanto segredo. A campainha tocou. O portão abriu. Dessa vez, quem atendeu foi um homem. Ele parecia ter uns 50 anos, camisa clara, calça social, postura rígida. Não sorriu. Apenas olhou Clara com atenção excessiva. Você é a moça da limpeza. Não era pergunta. Sou. Clara respondeu. Entra. O tom era neutro, mas havia algo ali que fez Clara sentir um aperto no estômago. Não era hostilidade, era vigilância. O homem a conduziu até a cozinha, onde Sônia já estava. Ela parecia mais tensa do que da última vez. Essa é a Clara, o homem disse. Vai continuar ajudando. Sônia assentiu, sem olhar diretamente para Clara. Você começa no térreo hoje, disse ela. Sala de TV, corredor lateral e depois o escritório. Clara sentiu um frio rápido no estômago. Escritório? Sônia respondeu rápido demais. Sim, mas só o chão e as superfícies. Nada de abrir armário. Nada de papel. O homem olhou para Clara. Aqui a gente confia nas pessoas, mas confiança se constrói com comportamento. Clara assentiu. Eu só limpo. Ótimo, ele respondeu. Então não vai ter problema. Ele saiu. Sônia ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os materiais. Clara percebeu que as mãos dela tremiam levemente quando entregou o balde. Escuta, Sônia falou baixo, sem olhar. Você devia ter ido embora depois do primeiro dia. Clara engoliu seco. Eu preciso do dinheiro. Sônia suspirou. Todo mundo aqui precisa. Nem todo mundo sobrevive. Clara sentiu um arrepio. Sobrevive a quê? Sônia finalmente olhou para ela. O olhar não era de ameaça, era de aviso. A saber demais. Clara não respondeu. Pegou o balde e foi trabalhar. A sala de TV era ampla, com sofás claros, uma estante embutida e uma televisão grande desligada. Tudo parecia limpo, mas sem vida, como se ninguém realmente usasse aquele espaço. Enquanto passava o pano, Clara reparou em detalhes que não tinha visto antes. Uma moldura virada para baixo, marcas no chão onde algo pesado tinha sido arrastado, um tapete que parecia esconder uma parte diferente do piso. Ela não levantou o tapete. Não hoje. O corredor lateral levava a uma porta de vidro que dava para o jardim dos fundos. O anexo de madeira ainda estava lá, parcialmente escondido pelas plantas. A luz do dia parecia menos assustador, mas ainda deslocado. Não combinava com o resto da propriedade. Clara sentiu vontade de se aproximar, mas se conteve. Quando chegou ao escritório, respirou fundo. O escritório era o oposto do quarto da Porta Branca. Tudo ali era organizado demais. Estantes cheias de pastas, livros jurídicos, documentos etiquetados. Uma mesa grande, limpa, sem nada fora do lugar. Um computador desligado. Clara começou pelo chão, depois pelas prateleiras mais baixas, sem tocar em nada além do necessário. Mas enquanto limpava, percebeu algo estranho. Havia espaços vazios nas estantes, como se alguns livros tivessem sido retirados recentemente. Ela passou o pano na mesa e notou um risco no tampo, como se alguém tivesse batido com força ali. Um risco antigo, fundo. Sem perceber, Clara passou o dedo pelo risco. A madeira era áspera naquele ponto. Um pensamento veio de novo, sem convite. Foi aqui que alguém perdeu o controle. Clara afastou a mão rápido, como se tivesse tocado em algo quente. Terminou o serviço e saiu do escritório com o coração acelerado. Na cozinha,
Sônia estava falando baixo com o homem de antes. Quando viram Clara, pararam imediatamente. Já terminou? Sônia perguntou. Já. Então pode ir. Hoje é só isso. Clara estranhou. Era cedo demais. O pagamento... no sábado. Como combinado. Clara assentiu, mas sentiu algo errado. Como se estivessem encurtando o tempo dela ali. Como se não quisessem que ela circulasse mais. Saiu pelo portão com uma sensação estranha nas costas. Não de estar sendo seguida, mas de estar sendo observada por dentro. No caminho de volta, decidiu fazer algo que não tinha planejado. Em vez de ir direto para casa, parou na praça do bairro antigo. Um lugar simples com bancos de concreto e árvores grandes. Pessoas mais velhas costumavam ficar ali à tarde conversando. Clara sentou num banco afastado e ficou observando. Não sabia exatamente o que procurava. Só sentia que precisava ouvir alguém que não estivesse ligado àquela casa. Depois de alguns minutos, uma mulher mais velha sentou no banco ao lado. Usava vestido simples, sandália baixa, cabelo grisalho preso. Calor hoje, né? A mulher comentou. Bastante. Você é nova por aqui. Clara assentiu. Moro ali embaixo. A mulher sorriu de leve. Eu moro aqui faz mais de 40 anos. Vi essa cidade mudar mais do que eu queria. Clara sentiu uma abertura. A senhora conhece a mansão do Alto do Cedro? O sorriso da mulher desapareceu quase imperceptivelmente. Conheço. Sempre foi daquele jeito? A mulher demorou a responder. Não. Clara esperou. Aquela casa já teve mais vida. A mulher continuou. Teve criança correndo, riso alto, confusão. Não parecia um lugar triste. Clara sentiu o coração bater mais rápido. E depois? A mulher olhou para o chão. Depois ficou silenciosa demais. O que aconteceu? A mulher virou para Clara, avaliando. Por que você quer saber? Clara hesitou. Depois respondeu com a verdade possível. Eu trabalho lá. A mulher arregalou os olhos. Trabalha? Limpeza. A mulher respirou fundo. Então, escuta bem, menina. Não faz pergunta. Não mexe em coisa antiga. E, se achar algo que pareça fora do lugar, finge que não viu. Por quê? A mulher segurou o braço de Clara com força surpreendente. Porque teve gente que tentou falar. E não ficou. Clara sentiu o estômago gelar. Não ficou como? A mulher soltou o braço dela. Sumiu da história. Clara ficou em silêncio. Você tem mãe? A mulher perguntou de repente. Não. A mulher assentiu devagar, como se confirmasse algo. Pois então toma cuidado. Quem cresce sem proteção aprende cedo a se virar. Mas também vira alvo fácil. Clara engoliu seco. Alvo de quê? A mulher se levantou. De gente que prefere apagar do que explicar. E foi embora. Clara ficou sentada, o coração disparado. Voltou para casa com a cabeça cheia. À noite não conseguiu dormir. O caderno, o bilhete, a mansão, a conversa na praça, tudo se conectava, mas ainda faltava a peça central. Na madrugada, acordou com um barulho leve do lado de fora do quartinho. Um carro passando devagar demais. Faróis iluminando o muro, parando por alguns segundos, depois seguindo. Clara sentou na cama, o coração disparado. No dia seguinte, sábado, voltou à mansão para receber o pagamento. Sônia a recebeu no portão sem deixá-la entrar. Aqui, disse, entregando um envelope. Clara abriu. O valor era maior do que esperava. Tá certo? Perguntou. Tá, Sônia respondeu rápido. E... Ela hesitou. Esse foi seu último dia. Clara sentiu um choque. Como assim? A gente decidiu encerrar o serviço. Eu fiz algo errado? Sônia desviou o olhar. Você fez algo perigoso, mesmo sem saber. O quê? Sônia respirou fundo. Você voltou. Clara sentiu um arrepio. Voltei de onde? Sônia olhou direto nos olhos dela. Da história que tentaram enterrar. Antes que Clara pudesse perguntar mais, o portão se fechou. Clara ficou parada na calçada por alguns segundos, segurando o envelope. A mansão parecia a mesma, mas agora ela tinha certeza. Não queriam apenas dispensá-la, queriam afastá-la. E quando alguém tenta afastar você de algo que não entende, é porque esse algo importa. Clara caminhou de volta com uma decisão silenciosa se formando dentro dela. Ela não ia mais limpar aquela mansão, mas também não ia fingir que nunca esteve ali.
Porque, gostassem ou não, a casa já tinha feito parte da história dela. E agora, ela precisava descobrir por quê. Clara passou a semana seguinte tentando fingir que a mansão não existia. Não voltou lá. Não passou nem perto. Desviava o caminho quando precisava ir ao centro. Evitava olhar para o alto do cedro quando subia a rua. Mas evitar não é esquecer. É só empurrar o pensamento para um canto onde ele cresce em silêncio. O dinheiro do envelope ajudou. Comprou comida, pagou passagem atrasada, comprou um caderno novo para a escola. Mas cada nota usada parecia ter um peso estranho, como se viesse junto com uma pergunta sem resposta. Você fez algo perigoso, mesmo sem saber. A frase de Sônia voltava sempre. Perigoso como? Clara começou a prestar mais atenção nas coisas pequenas. Olhares demorados demais. Conversas que paravam quando ela se aproximava. O jeito como Dona Mirtes ficava inquieta quando o nome da mansão surgia em qualquer contexto, mesmo indireto. Numa tarde, enquanto estendia roupa no varal, Clara resolveu insistir. Dona Mirtes, começou, fingindo naturalidade. A senhora conhece alguém que morou naquela casa? De verdade. Dona Mirtes não respondeu na hora. Prendeu um lençol com força exagerada no pregador. Respirou fundo e só então virou. Por que você quer cavar isso, menina? Porque não sai da minha cabeça. Tem coisa que não sai mesmo, Dona Mirtes respondeu. E tem coisa que não entra porque alguém trancou. Clara sentou no degrau do quintal. E se tiverem trancado algo que era meu? Dona Mirtes a olhou com mais atenção. O que você achou lá? Clara hesitou. Depois decidiu contar uma parte. Um bilhete. Um caderno. Dona Mirtes fechou os olhos. Eu sabia. Sabia o quê? Que aquela casa não ia deixar você passar em branco. Clara sentiu um arrepio. A senhora sabe de quem era o caderno? Dona Mirtes suspirou fundo, como quem puxa algo pesado do fundo do peito. Era de uma mulher. Quem? Alguém que tentou criar filha sozinha naquele lugar. Clara sentiu o coração acelerar. Filha? Sim. Dona Mirtes falou baixo. Uma menina que apareceu do nada e depois sumiu de novo. Clara sentiu a garganta fechar. Sumiu como? Do jeito que gente some quando incomoda. O silêncio caiu entre elas. E essa menina? Clara engoliu seco. Quantos anos ela teria hoje? Dona Mirtes não respondeu de imediato. Fez a conta mentalmente. Um pouco mais nova que você. Clara sentiu o chão sumir por um segundo. E ninguém procurou? Procuraram. Dona Mirtes deu um riso sem humor. Mas só até ficar inconveniente. Clara sentiu uma raiva quente subir. E quem decidiu isso? Dona Mirtes balançou a cabeça. Não é uma pessoa só. É um acordo. Quando muita gente decide fingir que não viu, a culpa se dilui. Naquela noite, Clara teve dificuldade para dormir. As peças começavam a se encaixar, mas o desenho final ainda escapava. Uma mulher, uma filha, uma mansão, um silêncio coletivo. No dia seguinte, decidiu ir à biblioteca municipal. Era um prédio antigo, pouco frequentado, onde os jornais antigos ficavam guardados em caixas empoeiradas. Clara nunca tinha ido lá sozinha, mas sentiu que precisava. A bibliotecária, uma senhora de óculos grossos, indicou a seção de arquivos. Se for pesquisar coisa velha, é ali no fundo. Clara passou horas folheando jornais antigos, lendo manchetes amareladas, assuntos comuns, festas da cidade, inaugurações, política local, até que encontrou algo. Uma nota pequena, quase escondida. Mulher é encontrada morta em residência no Alto do Cedro. Caso segue sem suspeitos. Clara sentiu o coração disparar. Leu o texto com cuidado. Falava de uma mulher encontrada sozinha na casa. Diziam que foi mal súbito. Nenhuma menção à filha. Nenhuma investigação aprofundada. Mas no rodapé, um detalhe chamou a atenção. O sobrenome da mulher. Clara reconheceu. Era o mesmo das iniciais do bilhete. C.R. Clara fechou os olhos por um instante. Não era coincidência. Ela anotou o nome num papel, guardou na mochila e saiu da biblioteca com a sensação de que estava sendo observada, mesmo sem ninguém por perto. No caminho de volta, notou um carro parado na esquina do quarteirão. Não reconheceu. Quando passou,
O carro ligou e seguiu devagar por alguns metros. Depois virou. Talvez fosse nada. Mas Clara sabia que, depois da mansão, nada era só nada. Na escola, começou a perceber algo diferente também. Uma professora chamou Clara após a aula. Clara, você recebeu algum contato recente? Alguma proposta de mudança? Não, Clara respondeu confusa. Pergunto porque apareceu alguém aqui perguntando sobre você. Disse que queria ajudar. Clara sentiu o estômago gelar. Quem? Um homem. Disse que trabalhava com assistência social, mas não deixou o cartão. O que ele queria? Saber se você tinha família, se pensava em sair da cidade. Clara sentiu um arrepio. E a senhora respondeu o quê? Que isso não é assunto para estranhos. Clara agradeceu e saiu rápido. Agora estava claro. Alguém estava tentando empurrá-la para longe. Do mesmo jeito que tinham feito antes. Naquela noite, Clara tomou uma decisão. Se queriam que ela fosse embora, ela precisava entender por quê. Voltou ao Alto do Cedro, mas não para a mansão. Foi ao bairro antigo, conversou com gente que morava ali há décadas, ouviu histórias fragmentadas, sussurros, frases interrompidas. Ela não era bem-vinda. A menina parecia assustada. Diziam que o pai era importante. Depois ficou perigoso falar. Clara começou a montar o quebra-cabeça. A mulher da mansão tinha tido uma filha com alguém poderoso, alguém que não podia ser exposto. Quando a mulher tentou falar, foi isolada. Quando morreu, a filha sumiu. E agora, Clara tinha aparecido no lugar errado, no tempo errado, com idade demais para ser ignorada. Na madrugada de sexta-feira, Clara acordou com batidas leves no portão do quintal. O coração disparou. Dona Mirtes levantou antes dela e foi até a porta. Quem é? Perguntou. Sou eu, respondeu uma voz feminina. Preciso falar com a menina. Dona Mirtes abriu só uma fresta. Quem é você? Alguém que devia ter falado antes. Clara se aproximou devagar. Reconheceu a mulher. Era a senhora da praça. O que a senhora quer? Clara perguntou. A mulher respirou fundo. Te avisar que eles sabem que você foi à biblioteca. Clara sentiu um frio. Quem são eles? As mesmas pessoas que mandaram você embora da mansão. O que eles querem? Que você suma. A mulher foi direta. Do mesmo jeito que a outra sumiu. Clara apertou os punhos. E se eu não quiser? A mulher a encarou com seriedade. Então você vai precisar escolher com cuidado em quem confiar, porque quem parece ajudar pode só estar garantindo que você vá embora sem fazer barulho. Clara sentiu um peso no peito. A senhora sabia da menina? Sabia, a mulher respondeu, e me arrependo todos os dias de ter ficado quieta. Clara ficou em silêncio. Se eu fosse você, a mulher continuou, eu ia atrás do único lugar que eles nunca conseguiram controlar totalmente. Qual? A igreja antiga, antes dela virar só fachada. Clara sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de reconhecimento. Por quê? Porque foi lá que tudo começou, e onde tentaram apagar tudo depois. A mulher se afastou, deixando Clara com a cabeça cheia e o coração acelerado. A igreja antiga, a mansão, a filha, e um silêncio construído por muita gente. Clara sabia. Estava perto demais agora. E quando alguém tenta apagar uma história inteira, é porque essa história pode derrubar alguém. Clara demorou 2 dias para ir até a igreja antiga. Não foi por medo, foi por respeito ao peso que aquela informação carregava. A mulher da praça não tinha dito aquilo à toa. Quando alguém aponta um lugar e diz, foi lá que tudo começou, não está oferecendo curiosidade, está oferecendo risco. Clara passou esses 2 dias observando. Observando o movimento da rua, os carros que passavam mais de uma vez, os olhares que desviavam rápido demais, observando o próprio corpo que reagia antes da cabeça, o estômago fechando, os ombros tensos, o sono leve demais. Dona Mirtes percebeu. Você está andando como quem espera algo cair do céu, comentou numa manhã enquanto mexia o café. Talvez eu esteja esperando cair do passado. Clara respondeu sem pensar. Dona Mirtes parou o movimento da colher. Vai mexer com coisa velha, né? Clara assentiu. A senhora já foi naquela igreja? Dona Mirtes ficou em silêncio por alguns segundos. Já, quando era nova, antes de abandonarem. Por que abandonaram?
porque era mais fácil fechar a porta do que explicar o que aconteceu lá dentro. Clara sentiu um arrepio leve. A senhora sabe o quê? Sei o suficiente para saber que não era sobre fé. Dona Mirtes suspirou. Era sobre gente. No terceiro dia, Clara foi. Saiu cedo, aproveitando o sol alto e o movimento normal da cidade. Não queria ir de noite. Não queria dar àquele lugar um peso que não precisava. Se a história tinha sido enterrada ali, não foi no escuro. Foi à luz do dia, com testemunhas que escolheram fingir que não viram. A igreja ficava numa parte antiga da cidade, depois de um trecho de rua de terra. Não estava em ruínas, mas também não estava cuidada. O portão de ferro estava aberto, enferrujado, rangendo ao vento. O prédio era simples, paredes claras manchadas pelo tempo, janelas altas, algumas quebradas. Nada de assustador, só esquecido. Clara entrou com passos firmes. O interior estava iluminado pela luz natural que entrava pelas janelas. Bancos de madeira gastos, um altar simples, sem símbolos chamativos. O cheiro era de poeira e madeira velha, não de mofo. Ela caminhou devagar, tocando o encosto de um banco, sentindo a textura lisa pelo uso. Imaginou gente ali dentro, conversas baixas, crianças inquietas, uma mulher sentada no fundo, talvez. Sentiu o peito apertar. Foi até o fundo da igreja, onde havia uma porta lateral entreaberta. Dava acesso a uma sala pequena que parecia ter servido como depósito ou sala de apoio. Havia caixas empilhadas, cadeiras quebradas, papéis velhos espalhados. Clara se abaixou e começou a mexer com cuidado. Não estava procurando nada específico. Estava procurando sinais. Dentro de uma das caixas, encontrou livros antigos da igreja, cadernos de registro, envelopes. A maioria era comum. Batismos, casamentos, doações. Até que um nome apareceu repetido em várias páginas. O mesmo sobrenome do recorte de jornal. C.R. Clara sentiu o coração acelerar. Folheou com mais atenção. Datas, anotações à margem, comentários curtos, escritos por mãos diferentes. Em algumas páginas, o nome estava riscado. Em outras, simplesmente não aparecia onde deveria. Era como se alguém tivesse tentado apagar aquela pessoa dos registros oficiais. Clara sentou no chão, apoiando os papéis no colo. O que estava ali não era prova de crime, era prova de omissão. E isso, ela começava a entender, era o que mais protegia quem tinha poder. Não devia mexer nisso. A voz veio atrás dela, calma demais. Clara virou rápido, o coração disparado. Um homem estava parado perto da porta da igreja. Uns 60 anos, talvez. Roupa simples, camisa clara, calça escura, chapéu na mão. Não parecia agressivo, parecia cansado. A porta estava aberta. Clara respondeu, defensiva. Eu sei. Ele entrou alguns passos. Sempre deixaram aberta. Assim ninguém pode dizer que escondemos algo. Clara se levantou devagar. O senhor cuida daqui? Cuidei. Ele corrigiu. Quando isso ainda importava. Clara engoliu seco. O senhor conhece esse nome? Perguntou, mostrando uma das páginas. O homem olhou, respirou fundo e assentiu. Conheço. Era ela, não era? Clara perguntou. A mulher da mansão. O homem fechou os olhos por um instante. Era. Clara sentiu o corpo inteiro reagir. E a filha? O homem demorou a responder. A filha vinha aqui às vezes, sentava ali. Ele apontou para um banco no fundo. Sempre no mesmo lugar. Clara sentiu as pernas ficarem fracas. O senhor falava com ela? Falava. Ele suspirou. E devia ter falado mais. Clara sentiu uma raiva contida subir. Por que não falou? O homem a encarou sem se esquivar. Porque eu achei que alguém mais forte ia fazer isso. Sempre achamos isso. Ele deu um meio sorriso triste. E enquanto a gente espera o forte agir, o fraco some. Clara sentiu os olhos marejarem. Eles apagaram tudo, não foi? Tentaram. Ele corrigiu. Mas não conseguiram tudo. Por isso você está aqui. Eles sabem que eu estou aqui. Clara disse, mais afirmando do que perguntando. O homem assentiu. Sabem desde o dia em que você entrou naquela mansão. Clara sentiu um frio no estômago. Por quê? Porque você anda igual a ela. Clara franziu a testa. Como assim? Do mesmo jeito que quem não se encaixa. Ele respondeu.
olhando demais, parando onde ninguém para. Clara respirou fundo. O senhor sabe quem eu sou. O homem a olhou com atenção renovada. Sei quem você pode ser. Ele fez uma pausa. E sei quem eles têm medo que você seja. Clara apertou os papéis nas mãos. Então me diz. O homem se aproximou um pouco mais, baixando a voz. Você é a prova viva de que o silêncio falhou. Antes que Clara pudesse responder, um barulho de carro veio de fora. Parou perto demais. O homem virou a cabeça, atento. Eles vieram cedo, murmurou. Quem? Clara perguntou. Os mesmos que sempre chegam antes da verdade. O homem pegou os papéis da mão de Clara e colocou de volta na caixa. Escuta bem, ele disse, firme. Se você ficar aqui, eles vão te usar. Vão te empurrar para longe dizendo que é proteção. Já tentaram, Clara respondeu. E vão tentar de novo. Ele se aproximou mais. A diferença agora é que você sabe. E o que eu faço com isso? O homem respirou fundo. Decide se vai viver fugindo ou vivendo com o peso. O barulho do carro ficou mais próximo. Portas batendo. Vai, o homem disse. Sai pelos fundos. Segue pela trilha atrás da igreja. Ninguém olha para lá. E o senhor? Eu fico. Ele deu um sorriso curto. Já me ignoram há tempo demais para começar agora. Clara hesitou. Obrigada. Não agradece. Ele respondeu. Só não deixa que façam com você o que fizeram com ela. Clara saiu pelos fundos, como ele indicou. Uma trilha estreita levava para uma rua menos movimentada. Caminhou rápido, sentindo o coração bater forte. Quando olhou para trás, viu o carro parado em frente à igreja. Não esperaram ela sair. Esperaram confirmar que ela estava lá. Clara voltou para casa com uma certeza incômoda. Não era coincidência, não era acaso, não era engano. Alguém tinha tentado apagar uma história inteira e agora aquela história tinha rosto de novo. O dela. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou sentada na cama, olhando para o nada, pensando no que o homem tinha dito. Você é a prova viva de que o silêncio falhou. No dia seguinte, ao sair para comprar pão, percebeu algo diferente. Duas pessoas conversavam baixo na esquina e pararam quando ela passou. Um carro desconhecido estava estacionado perto de casa. Não seguiu, mas não foi embora. Clara sentiu o medo bater. Não o medo paralisante, o medo que empurra. Voltou rápido para o quintal. Dona Mirtes, chamou. O que foi? Eu acho que eles não vão me deixar em paz. Dona Mirtes a olhou com seriedade. Então você tem duas escolhas. Quais? Ou vai embora agora, ou fica e aguenta o que vem. Clara respirou fundo. Se eu for embora, eles ganham. E se ficar, você pode perder. Clara pensou na mulher da mansão, na filha, no caderno, na igreja. Pensou no quanto tinha sido fácil para todos fingirem que nada tinha acontecido. Eu não posso ir embora, Clara disse, firme. Não agora. Dona Mirtes assentiu devagar. Então se prepara. Para quê? Para quando eles pararem de tentar te empurrar e começarem a te puxar. Clara sentiu um arrepio. Puxar como? Dona Mirtes respondeu com voz baixa, oferecendo ajuda. Naquele mesmo dia, alguém bateu no portão. Um homem bem vestido, sorriso educado, pasta na mão. Boa tarde, ele disse. Sou amigo da família do Alto do Cedro. Vim fazer uma proposta para Clara. Clara sentiu o estômago revirar. A proposta tinha chegado. E ela sabia, nada dali para frente seria simples. O homem que bateu no portão não parecia uma ameaça, e era justamente isso que o tornava perigoso. Ele vestia camisa clara, calça social bem passada, sapato limpo. O cabelo estava penteado com cuidado, o sorriso era treinado, daqueles que parecem sinceros demais para serem espontâneos. Segurava uma pasta fina de couro, como quem veio resolver algo simples, quase administrativo. Boa tarde, repetiu educado. A Clara está? Dona Mirtes não respondeu de imediato. Olhou para Clara, que estava logo atrás, parada, sentindo o coração bater forte no peito. Clara sentiu naquele instante que tudo o que vinha acontecendo nos últimos dias tinha levado exatamente àquele momento. Sou eu, Clara disse, dando um passo à frente. O homem abriu um sorriso um pouco maior. Que bom, meu nome é Henrique. Estendeu a mão que Clara não apertou. Ele não pareceu se importar.
Eu represento algumas pessoas interessadas no seu bem-estar. A frase era perfeita demais. Meu bem-estar? Clara repetiu. Sim, ficamos sabendo da sua situação. Jovem, sem família próxima, batalhadora, pessoas assim merecem oportunidades. Clara sentiu o estômago revirar. Que tipo de oportunidade? Perguntou, mantendo a voz firme. Henrique abriu a pasta e tirou alguns papéis. Uma mudança, um recomeço. Temos contato com um programa educacional em outra cidade. Escola melhor, auxílio financeiro, moradia assistida. Tudo organizado. Dona Mirtes cruzou os braços. E o que vocês querem em troca? Henrique olhou para ela com um sorriso educado, quase paternal. Nada além do que é melhor para a menina. Clara sentiu uma raiva subir, quente e clara. O que é melhor para mim eu decido, ela disse. Henrique manteve o sorriso, mas o olhar endureceu por um segundo. Muito rápido para alguém que não estivesse atento perceber. Claro. E é justamente por isso que estamos oferecendo escolha. Escolha, Clara repetiu. Opressão disfarçada. Henrique suspirou como quem lida com alguém difícil. Clara, vamos ser francos. Essa cidade não oferece muito futuro. Você já percebeu isso. Aqui, as pessoas se conhecem demais, falam demais e cuidam de coisas que não são da conta delas. Clara sentiu o recado escondido nas palavras. Eu não estou falando, ela disse. Só estou vivendo. Às vezes, só existir já é falar demais. Henrique respondeu, num tom ainda calmo, mas mais baixo. Dona Mirtes deu um passo à frente. Ela não vai a lugar nenhum hoje. Henrique olhou para ela, depois para Clara. Pense com carinho. Ele estendeu um cartão. Amanhã passo aqui de novo. E foi embora, caminhando devagar, como quem não tinha pressa porque acreditava que o resultado já estava decidido. O portão fechou. O silêncio que ficou era pesado. Clara sentou no degrau do quintal, sentindo as pernas fracas. Eles querem me tirar daqui, ela disse, mais para si do que para Dona Mirtes. Querem te tirar de onde você pode lembrar, Dona Mirtes respondeu. E se eu for? Clara perguntou. E se eu aceitar? Dona Mirtes sentou ao lado dela. Então você vive. Ela respirou fundo. Mas vive sabendo que alguém decidiu o que você podia ou não saber. Clara fechou os olhos. Viu o quarto da porta branca, o caderno, o bilhete, a igreja, o nome riscado nos registros, a mulher que tentou criar a filha sozinha, o silêncio coletivo. E se eu ficar? Clara perguntou. Então você incomoda, Dona Mirtes respondeu. E quem incomoda corre risco. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Naquela noite, não dormiu. Arrumou a mochila devagar, colocando dentro poucas coisas. Documentos, roupas simples, o recorte do jornal, o bilhete encontrado na mansão. Pensou em colocar o caderno, mas decidiu não levar. Ainda não. Algumas coisas precisavam ficar onde tinham sido encontradas. Antes do amanhecer, saiu de casa. Não para ir embora. Foi para a mansão. Não entrou. Não precisava mais. Parou do outro lado da rua, observando o portão alto, as paredes claras, o jardim impecável. Tudo parecia exatamente igual, mas Clara sabia. Nada ali estava intacto. Pegou o celular velho que tinha e tirou uma foto. Depois outra. Não da casa inteira, dos detalhes, do portão, do nome da rua, do número. Pequenas provas de que aquele lugar existia. Em seguida, foi até a igreja antiga. O portão ainda estava aberto. Entrou e sentou no banco do fundo, o mesmo que o homem tinha apontado. Ficou ali alguns minutos respirando fundo, sentindo a luz da manhã entrar pelas janelas altas. Eu não vou fugir, disse em voz baixa, para ninguém em especial. Depois foi à biblioteca. Escaneou o recorte do jornal. Anotou datas, nomes, não falou com ninguém. Ao meio-dia, voltou para casa. Henrique já estava lá. Desta vez, não sorria. Eu esperava você, ele disse. Clara parou diante dele, a mochila nas costas. Eu decidi. Que bom, ele respondeu. Então vamos. Não, Clara disse, calma. Eu não vou. Henrique franziu a testa. Você está cometendo um erro. Talvez. Clara deu de ombros. Mas é meu. Você não entende o que está recusando. Entendo sim. Ela respirou fundo.
Vocês não querem me ajudar. Querem me apagar. Henrique ficou em silêncio por um segundo longo demais. Você não tem provas, ele disse finalmente. Só histórias velhas. Eu sei. Clara assentiu. E é por isso que vocês estão tão nervosos. O olhar dele endureceu. O que você pretende fazer? Clara respondeu com firmeza. Viver, estudar, trabalhar, crescer. E um dia, quando eu não puder mais ser empurrada para longe, lembrar em voz alta. Henrique riu sem humor. Ninguém vai ouvir. Talvez não agora, Clara respondeu. Mas silêncio não dura para sempre. Ele a encarou por alguns segundos. Depois recolheu a pasta. Você está sozinha. Não estou, Clara respondeu. Estou inteira. Henrique virou-se e foi embora, desta vez sem olhar para trás. Dona Mirtes se aproximou. Eles não vão desistir fácil. Eu sei, Clara disse. Mas também não vou. Naquele dia, Clara voltou à escola. Sentou na sala, abriu o caderno novo, copiou a matéria. À tarde ajudou Dona Mirtes, à noite estudou. A vida continuou. Mas agora, Clara sabia quem ela era. Não tinha sobrenome famoso, não tinha herança, não tinha proteção, mas tinha algo que ninguém conseguiu tirar: memória. Meses depois, Clara conseguiu uma bolsa numa escola técnica em outra cidade. Não foi fuga, foi escolha. Não cortou laços, manteve contato, voltava aos fins de semana. A mansão continuava lá, a igreja também. E Clara também. Porque no fim, eles conseguiram esconder quase tudo, menos o que realmente importava. Se você chegou até aqui, comenta Clara, para eu saber que você acompanhou essa história até o final. Agora me diz, você teria ido embora para viver em paz ou ficaria para não deixar a história ser apagada? Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a alcançar mais pessoas. E lembra, às vezes, sobreviver não é ir embora, é permanecer.